Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser início de uma série aqui no canal chamada As 3 áreas usadas por Satanás. E nessa série a gente vai estudar quais são as áreas que o diabo usa, quais são as áreas que muitas vezes Satanás tem legalidade para usar nas nossas vidas, para nos derrubar, para nos fazer cair, para nos fazer sair do propósito do Senhor. Mas antes, vamos começar? Nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, mais especificamente do versículo 1 em diante. Quando o profeta o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, nós podemos perceber que uma das áreas que Satanás usa é a área de ministros espirituais. Infelizmente, não são poucos os ministros espirituais hoje, nos dias de hoje, que se revoltam contra os mandamentos do Senhor. Vemos pessoas hoje que dizem claramente coisas que são contra Deus, como pessoas que falam que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Eu já ouvi falar, infelizmente, aqui na internet, pessoas que falam que a Santa Ceia não existe, que é algo que não está na Bíblia. E se a gente tiver pelo menos um pingo de discernimento, veremos que essas pessoas são pessoas hereges. Veremos que essas pessoas estão falando coisas que pregam rebeldia contra o Senhor. E o nosso papel é não seguir essas pessoas. Assim como a palavra de Deus diz, no primeiro versículo aqui, que existirão agentes infernais. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Vemos aqui que vão ter pessoas, infelizmente no nosso meio, que vão estar para nos provar. Pessoas que vão ser agentes infernais, pedras de tropeço na nossa vida, que vão ensinar coisas que são contra Deus. O diabo tem seus agentes infernais enganadores, que são falsos profetas difamadores da verdade, que se dispõem para enganar as almas displicentes, pessoas que estão totalmente enganadas, pessoas que já têm a mente cauterizada por ele. Ou seja, pessoas que não prestam mais atenção nas palavras do Senhor, mas vão pela conversa do que está na rede social, daquilo que está na moda. Toda vez que nós vamos pregar uma mensagem, toda vez que nós vamos anunciar algo da parte do Senhor, é importante que esteja em conformidade com a palavra de Deus. A gente não pode sair fora da palavra para pregar aquilo que a gente quer. E isso é uma responsabilidade que nós que levamos a mensagem enfrentamos. Nós precisamos ser pessoas que vão amar e andar e levar pessoas a agradar ao Senhor. Esses agentes infernais, eles usam essas falsas doutrinas como iscas fáceis para enganar cada vez mais pessoas. Hoje não são poucas as pessoas que espalham doutrinas que são contra Deus, pessoas que difamam, que falam heresias, e muitas pessoas aceitam essas heresias e andam após elas. E nós precisamos fugir disso e proclamar a verdade, como Jesus mesmo diz para nós proclamarmos os nossos telhados, ou seja, dos lugares onde todos vão poder escutar. Hoje a internet é uma arma nas mãos de Deus, mas também é uma arma nas mãos de Satanás. E a internet pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Mas basta nós precisamos ter esse discernimento para saber quem nós ouvimos, quem nós damos atenção, quem nós estamos escutando? Porque muitas pessoas se dizem gospel hoje, mas se vocês forem analisar a vida dessas pessoas, não tem nada de Deus, não tem nada de cristianismo. São pessoas que querem se promover muitas vezes usando a própria rede social. Nós vemos também no versículo 1 o anúncio, as profetadas, as previsões que estão aí na internet, mas são armas nas mãos do diabo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Satanás faz pessoas usadas por ele dizerem coisas que não vão acontecer muitas vezes. Coisas que, quantas pessoas aí que vocês já viram na internet e falaram coisas que não aconteceram?
Várias. Ou então pessoas que usam a internet como uma estratégia do diabo para ganhar likes, para fazer o nome delas conhecido. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus e não aquilo que a gente acha, e não aquilo que a gente pensa. Nós precisamos anunciar as verdades bíblicas e tornar a vontade de Deus cada vez mais conhecida. Precisamos ter o discernimento para provar se aquilo que nós estamos ouvindo realmente procede de Deus ou se é uma isca fácil de Satanás. Nós precisamos também ter o discernimento de Deus, podemos também ver o cumprimento. Quando a própria palavra de Deus diz: "E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-nos." Vemos aqui que Satanás faz as pessoas falarem e até ele faz as coisas às vezes acontecerem para que realmente desvie pessoas do caminho da verdade. Só porque algo que uma pessoa diz aconteceu, não quer dizer que essa pessoa é de Deus. Só porque alguma coisa ruim aconteceu, não quer dizer que essa pessoa foi usada por Deus para ministrar. É claro que sim, houveram profetas da parte de Deus que profetizaram muitas coisas que aconteceram sim. As coisas que eles diziam aconteciam. Mas aquelas pessoas eram usadas por Deus. A Bíblia fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, só porque uma coisa se cumpriu, não quer dizer que é de Deus. Porque Satanás também é astuto e a Bíblia fala que ele se faz até de anjo de luz para desfriar as pessoas, para afastar as pessoas do Senhor. Também podemos perceber os convites malignos, como a própria palavra de Deus diz. "E te disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los." Então vemos aqui que o convite era para a idolatria, e Satanás também oferece convites malignos para enganar, afastar as pessoas do Senhor. Os convites que Deus nos oferece é para que nós cresçamos espiritualmente em maturidade, em fé, em amor, em generosidade, em uma vida devocional firme com Ele, e não um convite para que a gente sirva outra coisa ou outra pessoa. O objetivo do diabo é nos desviar dos caminhos do Senhor, e ele fará de tudo para que esse objetivo seja alcançado. O Senhor, ele precisa estar no centro da nossa vida. O inferno, ele quer nos destruir a todo custo. Então, nós precisamos recusar de tudo aquilo que for procedência enganosa, de tudo aquilo que for procedência duvidosa. A Bíblia diz sim ou não. O que passou disso é procedência maligna. Então, não aceite convites malignos. E isso acontece na vida, na internet, em todo lugar. Quando uma pessoa vem te convidar para uma coisa que você já sabe que é contra Deus, negue. Não tenha medo de perder amizades, não tenha medo de perder, muitas vezes, até um grau de parentesco. Não tenha medo de desagradar pessoas, porque se é para a honra e para a glória de Deus, o Senhor vai nos honrar. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo é por amor a Ele. Vemos vários exemplos da Bíblia. Vemos José, quando ele se nega a deitar com aquela mulher de Potifar, ele foi parar na cadeia injustamente, mas o Senhor depois honrou ele, e honrou fazendo ele ser o primeiro-ministro do Egito, o homem que está abaixo de Faraó. Então nós vemos como o Senhor nos honra, como o Senhor ele é fiel às palavras dele. Também podemos ver essa atitude de recusa, como nós vemos nos próximos versículos. "Não ouvirás as palavras deste profeta o sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma." Nós devemos recusar tudo aquilo que for contra o Senhor. Recuse tudo que não pertence a Deus. A Bíblia diz, não ouvirás, não se amolde aquilo que é contra, que faz guerra contra Deus. Não entre nas coisas que já pertencem ao diabo. Não entre em amizades que não provém de Deus. Não entre em relacionamento que não provém de Deus. Não faça guerra contra a natureza que Deus já predestinou nas nossas vidas. Não entre em guerra contra os mandamentos do Senhor. Seja inteligente, tenha discernimento para saber aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Tenha o discernimento para que nós não venhamos tropeçar na nossa caminhada cristã. Nós vemos também a aprovação. A Bíblia fala que o Senhor nos prova. Aqui estava falando nesse versículo que o Senhor nos prova. E Ele não quer que nós sejamos provados para ser reprovados. Nós seremos provados para ser aprovados. Há coisas que Deus permite acontecer para nos provar. Neste caso é para provar o amor que nós teremos a Ele, a fidelidade que nós devemos ter a Ele. Precisamos amar a Deus com tudo aquilo que é em nós e sermos fiéis a Ele, custe o que custar. Nós precisamos, se preciso for contra a nossa própria carne, para que nós venhamos obedecer ao Senhor. E também vemos outro ponto muito importante no versículo 4, que diz assim: "Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis." Vemos aqui a orientação de Deus. Somos orientados pela palavra do Senhor a andarmos segundo os caminhos dele.
sermos obedientes a Ele e amarmos o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Nós precisamos ter a orientação e seguir a orientação que o Senhor nos dá. Nós devemos ser pessoas obedientes a Deus e pessoas que vão caminhar no propósito dEle para nós. Nós devemos seguir com fidelidade a orientação do Senhor e não sermos enganados pelas astutas ciladas de Satanás. A orientação de Deus é para que nós venhamos cumprir. E a orientação não está na palavra dele, na Bíblia. É aí que mostra a orientação do Senhor, quando ele usa pessoas que vão falar aquilo que está na lei dele, naquilo que está na palavra dele. Nós devemos obedecer sim essas orientações e negarmos tudo aquilo que for contra o Senhor. Também percebemos o ponto de morte, no versículo 5, que diz assim: Este profeta sonhador será morto, pois pegou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Vemos aqui também essa morte. As pessoas que vão contra Deus aqui na lei tinham que morrer. Mas nós vemos que hoje nós não vamos matar pessoas. Mas no nosso coração, as pessoas que vão contra Deus não devem ser ouvidas, não devem ter a nossa atenção. A Eva, ela deu atenção à conversa de Satanás, da cobra. E ela caiu, né? Ela pecou por causa dessa conversa. E nós não devemos dar atenção às pessoas que são contra Deus. Devemos fechar os nossos ouvidos e prestar atenção naquilo que o Senhor nos diz, na palavra dele. Mate dentro de você toda a raiz de iniquidade. Quando a gente fala em morte, estamos falando dentro de nós. Mate dentro do seu coração, da sua carne, do seu entendimento, da sua alma, tudo aquilo que é contra o Senhor, tudo aquilo que se rebela contra o Senhor, toda a desobediência, toda a infidelidade, tudo aquilo que for contra o Senhor. Se rebele, não aceite, não faça as pazes com Satanás. E essa morte é uma consequência da pregação rebelde. Não tenha amizades, influências, tempo perdido. Não tenha relações com pessoas que são contra o Senhor. Não entre na conversa de Satanás. Nós somos chamados assim, a levar a palavra do Senhor adiante. Nós precisamos sim ser educados com as pessoas. Falar bom dia, boa tarde, boa noite é uma coisa. Agora andar em comunhão, ter uma amizade é uma coisa bem diferente. Ter um relacionamento é uma coisa bem diferente do que proclamar as palavras do Senhor. Relacionamento é quando duas pessoas não estão juntas para um propósito maior. Quando nós pregamos a palavra do Senhor e nós somos rejeitados por ela, nós não devemos nem ficar tristes, porque nós sabemos que os profetas e os discípulos também aconteceram isso com eles. Mas nós devemos obedecer a Deus, os princípios estabelecidos por Ele, e fugir de toda a aparência de Satanás. Fique com Deus e tenha o discernimento para saber aquilo que é dele ou não. Sabe, tenha o discernimento para decidir as atitudes que o Senhor quer que nós tenhamos. Tchau!